O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidos aqui em Campo Grande, e somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos aqui hoje no canal do YouTube do nosso Centro Espírita, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, para falarmos sobre sexo nos espíritos. E agradecemos a oportunidade, agradecemos o convite da casa para podermos vir falar um pouquinho, estudarmos um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, que é a obra principal da doutrina espírita da codificação, foi realizada por Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. E então nós vamos fazer a nossa prece inicial e então falaremos sobre o estudo. Vamos então manter os nossos pensamentos voltados a Jesus, ao nosso Pai, Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, espiritualidade boa e amiga, que sempre nos assessora. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em seu nome. Agradecemos pelas oportunidades encarnatórias que estamos hoje vivenciando, para que nós possamos aprender, crescer e evoluir como espíritos que somos. E pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, trazendo paz e tranquilidade aos nossos corações, às nossas mentes, para que possamos trilhar o bom caminho. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, agradecemos por esse estudo, que possamos estar bem envolvidos pela espiritualidade benéfica, obreira do bem, para que possamos fazer o melhor possível. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo, que vamos falar de sexo nos espíritos. Está inserido no Livro dos Espíritos, nas questões 200 a 202, onde Kardec vai fazer essas perguntas para os espíritos. Então, o pensamento de Kardec, a gente vendo no Consolador, na internet, nós vamos encontrar, sim, que hoje... muitas vezes nos fazemos essas perguntas. Nós somos criados simples e ignorantes, para atingir a nossa plenitude como espíritos que somos. Não seremos perfeitos como Deus, nosso Pai, mas nós seremos perfeitos como criaturas, criadas por Deus. Nós somos perfectíveis. Então, atingiremos a nossa plenitude como espíritos. E até chegarmos a esse ponto, nós vamos vivenciando diversas existências encarnatórias. Nós estamos aqui encarnados momentaneamente. Estamos num corpo físico, no mundo físico, momentaneamente. E nós retornamos para a espiritualidade, depois nós voltamos ao mundo físico, novamente, ao desencarnar, retornamos à espiritualidade e assim nós vamos mantendo a nossa trajetória evolutiva até o momento em que não mais precisaremos encarnar, não mais estaremos nessa roda da encarnação, a não ser que venhamos como missão. Mas nessa caminhada nós vamos desenvolvendo o quê? Moral e intelecto. E nessa busca dessas conquistas morais e do nosso aperfeiçoamento intelectual, nós vamos, então, vivenciando diversos aprendizados, inclusive em gêneros diferentes. Nós estamos encarnando hoje num corpo mais feminino. Amanhã poderemos estar em um corpo masculino. Por quê? Para podermos o quê? Trabalhar as nossas aptidões, desenvolver essas qualidades que são próprias, às vezes, de trabalhar em gêneros diferenciados. Muitas vezes vamos trabalhar gentileza, sensibilidade, desenvolver a sensibilidade em corpos femininos. Outras vezes vamos trabalhar força, coragem, determinação em corpos masculinos, que aquilo que vai nos oferecer, os corpos que vamos usar são aqueles que nos oferecem as oportunidades evolutivas dentro do nosso planejamento encarnatório. Então, e aí
há, assim, às vezes uma preocupação de saber, não é, da sexualidade, a respeito da sexualidade. Então, como é que os espíritos estão? Espíritos desencarnados e nós espíritos encarnados. Por que nós, que tipo de relações nessa busca dessa sexualidade, desse trabalhar a sexualidade, o que nós vamos buscar, né? E então, Kardec perguntou para os espíritos, né, sobre isso. E aí Kardec ocupa-se nessa temática e teve a oportunidade de apresentar, então, suas ideias de forma didática e esclarecedora, e sem desconsiderar as opiniões de outros autores, encarnados e desencarnados. E valemos aí, né, nesse estudo, a gente vai falar um pouquinho dessas ideias do mestre Kardec, né, desse codificador da doutrina espírita. Então, na resposta ao item 822A do Livro dos Espíritos, os benfeitores, eles colocam o seguinte, quando pergunta, os espíritos têm sexo, né? E os sexos só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. E anteriormente, são as questões que nós estamos estudando hoje, nos itens 200 a 202 da obra do Livro dos Espíritos, eles vão falar sobre o sexo, dizendo que depende da constituição orgânica, está lá no item 200. Que o espírito que animou o corpo do homem pode animar o de uma mulher em uma nova existência, porque os espíritos são aqueles que animam os corpos masculinos e femininos, né? Está lá no item 201. Não há diferenciação entre os espíritos nesse sentido, né? O que acontece? Podemos animar corpos masculinos ou corpos femininos. A organização está no corpo físico. A organização, a reprodução sexual se dá a nível material. Então, é o sexo de periferia, é o sexo do corpo físico, biosomático, né? E que quando somos espírito, nós preferimos encarnar no corpo de mulher ou de homem, dependendo das provas que tivermos de sofrer. Está lá no item 202. Então, de acordo com as provas que nós vamos passar, nós vamos escolher o gênero sexual de acordo com as necessidades da nossa encarnação. Então, pelo dito, fica claro que os espíritos, então, não possuem a polaridade sexual, gênero, masculino e feminino. Sendo, então, nesse particular, assexuado, estamos falando de espíritos, não personalidade. Né? Nós estamos falando da individualidade, não da personalidade. A personalidade é aquilo que nós criamos na nossa encarnação. É o ser que nós criamos na nossa encarnação, que está no sexo masculino ou feminino, né? Que somos filhos de fulano, que aprendemos isso ou aquilo, as experiências em que nós estamos adquirindo, gostos, desejos, né? Que nós adquirimos durante essa construção da nossa personalidade. Agora, a individualidade, que é o espírito, é o somatório das diversas encarnações, das conquistas já realizadas, né? Então, tal constatação, todavia, ela pode levantar o seguinte questionamento: como então, nas obras mediúnicas ou nas sessões de intercâmbio com os desencarnados, eles se apresentam com a forma masculina e feminina, até mesmo enamorados uns dos outros, ou eventualmente vivendo juntos na condição de esposos? E a gente vai encontrar no livro Nosso Lar falando sobre isso, né? Do casamento no mundo espiritual. E aí, então, como é que acontece isso? Né? E aí o codificador da doutrina nos dá uma explicação no ensaio na Revista Espírita de janeiro de 1866, na página 4, que ele vai falar assim: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Essa influência, ela não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Então, se nós encarnamos num corpo feminino, né? Se formos mãe, desenvolvemos aí todos esses atributos próprios do trabalho numa constituição feminil, nós
não vamos esquecer a encarnação, porque desencarnamos. Então, essas influências ainda vão ter o seu exercício estabelecido no mundo espiritual. Né? Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Muitas vezes encarnamos diversas existências, treinamos num corpo de um determinado gênero sexual. E aí nós adquirimos, então, tudo aquilo que está relacionado àquele gênero que nós fizemos parte, né, que o nosso espírito habitou nos diversos corpos, nas diversas encarnações. E isso fica muito bem enraizado em nós. Então, é claro que aí criamos aí uma visão, né, uma formação psicológica voltada para um determinado, muito mais, com mais força, num determinado gênero sexual. E podemos manter esse mesmo psicológico no mundo espiritual. Aí vamos muitas vezes representar com sexo masculino ou feminino. E somente quando chegado então a um certo grau de adiantamento, de desmaterialização, é que a influência da matéria ela vai se apagar completamente, e com ela o caráter dos sexos. Né? Então, quando nós formos o ser, né, já mais em plenitude, como espíritos que somos, nós vamos ter essa polaridade, ela muito bem equilibrada. E aí não vamos ter um reconhecimento como de um determinado sexo, mas sim daquilo que nós adquirimos enquanto estamos aí o que adquirimos e que está impregnado em nós espíritos, né? Importa, então, considerar que as descrições do mundo dos espíritos que recebemos via mediúnica também referem-se a regiões que estão muito mais próximas à crosta terrestre, né? E habitadas, então, portanto, por espíritos ainda muito materializados, né? Nós ainda estamos no mundo das formas, e quando nós recebemos as comunicações, nós estamos recebendo comunicações de espíritos que estão mais perto de nós, mais próximos dessa materialidade, né? Então, quando Kardec vai falar sobre essa visão, né, psicológica ainda arraigada às influências da matéria, é porque nós ainda estamos influenciados pela matéria, por estarmos tão próximas a ela, e ainda somos espíritos tão ainda materializados. E aí, quando vai se falar sobre o sexo ou a vida, né, dos espíritos em esferas superiores, que quase nós não temos muita referência a respeito, né, nós vamos, não se coloca muito dessa maneira. Né? Nós temos uma referência rapidamente no livro Nosso Lar, quando André Luiz dorme, né, em Nosso Lar, e em corpo mental ele visita sua mãe numa esfera acima daquela onde ele se encontrava na colônia, e é citada e descrita no livro Nosso Lar, né? E nessa colônia ele, para chegar, teve que ir em seu corpo mental, não no seu corpo perispirítico mais grosseiro, né? Então, essas narrativas são feitas de espíritos que estão ainda em perispíritos mais grosseiros, né? Mais densos, então mais materializados. Então, a influência da matéria ainda é grande, mesmo quando desencarnados, né? Nisso a gente está falando dos desencarnados. Nas esferas próximas da crosta, há absoluta prevalência de espíritos de evolução primária, que em sua maioria nem se dão conta da desencarnação, nutrindo apetites e ansiando por vivências similares às da Terra. Né? Aí nós vamos ter no Livro dos Médiuns, no item 74, Kardec descreveu
que nos espíritos inferiores, aí o seu perispírito, ele aproxima-se da matéria, e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Isso poderia explicar aí os relatos mediúnicos sobre espíritos atormentados pelas suas emoções sexuais, verdadeiros, então, às vezes, vampiros da sexualidade de encarnados imprevidentes, impossibilitados de saciarem sua libido a nível espiritual, então eles se acoplam magneticamente a casais com os quais sintonizam. E todos eles, igualmente, com a sexualidade aí destrambelhada, né, absorvendo as emanações psíquicas liberadas durante a relação sexual. Por isso que manter uma relação sexual ela tem que ser feita com amor, com respeito, né, com moral, com educação, né? Então, a gente tem que se moralizar mais para que nós possamos ter mais responsabilidades, né? Para que nós saibamos o que estamos fazendo, o que nós queremos, que tipo de relação nós queremos com o outro. E é curioso observarmos que Kardec, no ensaio, né, citado anteriormente, que é a Revista Espírita de 1866, de janeiro de 1866, ele admite a hipótese de uma inversão da libido desencarnada pela reencarnação em corpo físico que não corresponde à psicologia do espírito. Por exemplo, um espírito que animou o corpo masculino e ter que reencarnar em uma outra polaridade, na polaridade do gênero feminino, né? E vice-versa, né? E aí, quando essa encarnação se dá de uma forma onde o espírito ele não teve nenhum comprometimento de desvarios na área sexual, essa encarnação se dá normalmente, sem grandes problemas. Nós podemos acarretar, sim, que é o que a gente vê hoje muito, né? Que nós estamos aí numa fase encarnatória em que nós já tivemos experiências, tanto provavelmente em corpos masculinos e femininos. E nós hoje vemos que nós temos aí dois lados, masculino e feminino. Nós temos aí dentro de nós aqueles atributos trabalhados nessas duas polaridades. Então, nós vemos aí homens muito bem sensíveis, né? Nós vemos muitas vezes mulheres com coragens, são as verdadeiras lutadoras, guerreiras, né? Mantenedoras dos seus lares. Então, nós vamos encontrar, né, em nós mesmos essas nuances, né? Não falando aqui de nenhuma de homossexualidade, nós estamos falando aqui dessas conotações, de se adquirir esses atributos de uma forma bem normal, tranquila, né? E que hoje nós estamos trabalhando em corpos masculinos ou femininos, em que nós encontramos aí, mesmo nessas encarnações hoje, nós vamos encontrar aí que somos homens e mulheres, mas que temos um pouco de de um lado e do outro, uma polaridade de outro, porque temos atributos próprios de uma polaridade trabalhada em uma polaridade e atributos próprios trabalhados em outra polaridade, né? E no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar na segunda parte, quando fala sobre os exemplos que os espíritos dão para nós, né? Aqueles espíritos que deram seus depoimentos, né? Que foram então chamados, evocados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eles, de acordo com os benfeitores espirituais terem dado o assentimento para que eles pudessem se comunicar, então foi chamado o senhor Sanson, que fez parte da Sociedade Espírita Parisiense,
e eles perguntaram, né, para ele sobre esses sexos no espírito, porque ele tinha desencarnado não fazia muito tempo, e eles foram então perguntar. Então, na questão 11 desse relato, eles perguntam: os espíritos não têm sexo. No entanto, como ainda há poucos dias éreis homens, tendes em vosso novo estado mais da natureza masculina que da natureza feminina? Acontece o mesmo a um espírito que tivesse deixado seu corpo há muito tempo? E a resposta: não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Então, na espiritualidade não há reprodução sexual. Deus cria-os à sua vontade, e se para seus desígnios maravilhosos ele quis que os espíritos se reencarnem na Terra, ele precisou acrescentar reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós o sentis, sem que seja preciso nenhuma explicação, os espíritos não podem ter sexo. Observação: sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, pois não se reproduzindo os espíritos, os sexos seriam para eles inúteis. Nossa pergunta não tinha o objetivo de constatar o fato, mas devido à morte recente do senhor Samson, queríamos saber se lhe restava uma impressão do seu estado terrestre. Então, Kardec faz essa colocação, pergunta aqui para o espírito, né, se ele se via como um homem, como uma mulher. E aí o espírito coloca como um aprendizado para todos nós, né, falando que os espíritos não têm essa natureza masculina e feminina, eles não se reproduzem. Então, que o sexo ele é próprio da constituição orgânica. Porque há a necessidade no mundo carnal da reprodução, da perpetuação da espécie. Então, é necessário que haja essa reprodução. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos na questão 200, se os espíritos têm sexo, eles dizem não como vocês os conhecem, né? Porque esse sexo ele vai desdobrando nas outras questões, nas outras duas questões. O sexo ele existe no corpo físico, porque ele é utilizado para a reprodução da espécie. Como no mundo espiritual não há essa reprodução, então não há o sexo como nós o entendemos. Mas sim o que há? São sentimentos trabalhados, né? São os atributos da alma que são desenvolvidos durante as diversas encarnações e que, portanto, vão formar o psicológico desse espírito. E aí, como nós falamos, a individualidade ele é o somatório das diversas experiências encarnatórias. Então, a individualidade, o espírito, ele é o somatório disso tudo, dessas diversas experiências. Né? E com isso, ele vai formar, então, o seu psicológico do espírito de acordo com os atributos trabalhados nele, adquiridos durante as diversas encarnações, até chegar à sua desmaterialização como espírito que é, e chegar à sua plenitude como espírito. Né? E ainda na Revista Espírita, de janeiro de 1866, Kardec volta ao tema com o mesmo posicionamento. As almas ou os espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. E por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Os sexos só existem no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. E é a colocação, de novo, né, do nosso codificador. E então, o codificador admite que há entre eles amor e simpatia, mas estão baseados na afinidade de sentimentos. Então, são esses sentimentos que vão fazer com que haja um desenvolvimento dessa relação de amor e simpatia. E, finalmente, examinando o sofrimento advindo das paixões inferiores, Kardec reproduz no Livro dos Espíritos
o seguinte pensamento dos benfeitores: embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. No item 972. Referindo-se à impossibilidade do intercurso sexual entre eles, comenta que esse tipo da paixão causa suplício no espírito devasso, que vê as orgias de que não pode participar, no item 972A. Então, essa pergunta foi formulada por Kardec na questão, nessas questões, para que nós possamos entender por que muitas vezes nós ainda, infelizmente, nos prendemos a esses desejos, a essas paixões desenfreadas, muitas vezes. E muitas vezes nós mantemos um comportamento na área sexual bem desequilibrado. E, portanto, vamos arcar com as consequências desse desequilíbrio, novamente, através das leis divinas, nos reequilibrar. E aí nós vamos passar por diversas situações aí de sofrimentos, né, de expurros, até que nós possamos nos reequilibrar novamente. Né? No livro do Richard Simonetti, falando sobre reencarnação, que ele fala reencarnação, tudo o que você precisa saber, ele faz algumas perguntas e respostas, né, falando sobre essa parte, né, que coloca para nós. Então, aqui tem umas perguntas muito interessantes, que fala assim: se não é uma questão de forma física, como se exprime, então, uma sexualidade espiritual? Uma condição psicológica. Dizemos que é um espírito masculino se nele predominam características eminentemente masculinas. Se ocorre o contrário, é feminino. Isso significa que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro? A psicologia já vem demonstrando isso, né? Há sempre uma mesclagem. Digamos que o espírito, como nós falamos, digamos que o espírito masculino, ele tem uma porcentagem de masculinidade e uma porcentagem menor de feminilidade e vice-versa, né? E essa distinção, ela é permanente? É transitória. Porque com o desdobramento das experiências evolutivas, opera-se um equilíbrio perfeito entre a masculinidade e a feminilidade, né? E a reencarnação é que vai fazer parte desse processo, desse crescimento, dessa maturidade, dessa maturação, né? Desse equilíbrio, né? Porque reencarnando múltiplas vezes como homem, como mulher, o espírito ele desenvolverá suas potencialidades e aprenderá a exercitar o que há de melhor na masculinidade e na feminilidade. E há uma alternância, um dia uma encarnação a gente vem como homem, uma encarnação a gente vem como mulher. Não, depende das necessidades do espírito de aprendizado, né? As lições que o espírito precisa, nós espíritos precisamos aprender. Então, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos encarnar como espíritos em corpos masculinos ou em corpos femininos, né? E até que a gente vá aprendendo as lições que a gente tem que aprender, né? Se o espírito masculino reencarna como mulher e depois de várias encarnações como homem, não terá dificuldade para adaptar-se ao sexo feminino, ou seja, numa outra polaridade. Se ele vai encarnando muitas vezes em uma, ele vai ter a dificuldade? Não. E aí os espíritos colocam bem para a gente, né? E aqui Richard Simonetti coloca: não, porque haverá uma polarização das características femininas, adequando sua psicologia à morfologia. Ele se ajustará à condição feminina sem problemas. Tá? Isso, não havendo nenhum problema na área sexual. Se nós não tivermos nenhum destrambelhamento, não tivemos em encarnações anteriores destrambelhamento, desequilíbrios na área sexual, não vamos ter nenhum problema nesse sentido, né? E essa alternância, ela vai ocorrer até que nós tenhamos chegado aos estágios mais altos da espiritualidade. O espírito puro, ele apresenta perfeito equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade, né? Por isso que nós vamos entendendo, então, que espíritos não têm sexo, né? O sexo, ele é de periferia, ele é próprio da personalidade.
Então, a personalidade que nós vamos desenvolver em uma determinada encarnação, encarnando num corpo condizente com esse trabalho a ser desenvolvido. Então, considerando então a jornada evolutiva de cada ser, o sexo analisado em sua essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Isto é, André Luiz que coloca em ação e reação, né? E a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Isso está também por André Luiz no livro No Mundo Maior. Então, nesse sentido, nós podemos então classificar a natureza geral das características da alma no tocante às energias da sexualidade em qualidades femininas, energias femininas, que são receptivas, passivas, acolhedoras, mantenedoras, com orientação para integração e união. E as qualidades masculinas, as energias masculinas, né, elas são expansivas, ativas, propulsoras, emissoras, com orientação para transformação, para a ação. E essas qualidades energéticas, elas vão se combinando nas diversas encarnações, né, em diferentes proporções, até chegar ao nível de que nós, em equilíbrio, já espíritos mais depurados, nós vamos manter esse equilíbrio entre as energias masculinas e femininas em nós, espíritos, né? Então, esperamos que tenhamos conseguido ser entendíveis, né? E muita paz para todos. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por estarmos aqui nesse momento, né? Falando um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos e estudando juntos. Vamos então à nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade pelo amparo no estudo de hoje. Amado e querido Mestre Jesus, amigos espirituais, Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos por esses momentos em que estamos encarnados e que podemos, então, aprender e desenvolver em nós os nossos atributos próprios das nossas energias que precisamos aprender e desenvolver equilibradamente. Agradecemos, Senhor, as oportunidades benditas de aprendizado e pedimos que envolva cada um de nós. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos, muita paz e até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!